Bom dia novamente aos irmãos e àqueles que estão nos acompanhando online. Nós estamos em uma nova etapa na nossa série sobre Deus, sexo e família, e o tema de hoje é casamento. Nós colocamos esse título, Uma Só Carne, o casamento e o propósito eterno de Deus. A jornada foi longa já, né? Desde a nossa primeira mensagem até chegarmos na discussão sobre o casamento propriamente dito, mas a gente precisava de todo aquele contexto para poder chegar nesse ponto. E, irmãos, o casamento é um interesse das Escrituras, é um interesse do Evangelho, é um grande tema das Escrituras, como nós vamos ver, mas ele é muito importante para a sociedade moderna também. E nós vamos começar, como de costume aqui na introdução, trazendo um pouco de informações apócrifas, mas nem por isso falsas. Eu recebi em 2012, meu irmão mandou para mim um artigo que é científico, que na época eu não dei muita atenção, me pareceu interessante, mas eu levei uns anos para ler. E ele provavelmente vai saber disso agora, quando ele assistir. Mas, enfim, alguns anos depois eu li, eu vi que era um assunto importantíssimo mesmo, e depois isso, inclusive, ajudou a construir muitas ideias no trabalho nosso, no contexto Labri da igreja. Mas esse artigo, The Puzzle of Monogamous Marriage, o enigma do casamento monogâmico, foi publicado na Philosophical Transactions of the Royal Society, em 2012. E ele fez muito barulho. Depois eu vi que ele teve um impacto imenso, porque é muito contraintuitivo, ao menos do ponto de vista de como o casamento é representado no mundo hoje, na classe cosmopolita e nas ciências humanas em geral. O professor Joseph Henrich, que foi o principal articulador dessa nova concepção sobre a função do casamento na civilização, é professor de biologia evolutiva na Universidade de Harvard e dirige um departamento que lida especificamente com isso, Laboratório de Cultura, Cognição e Coevolução. Então, não está escrevendo de um ponto de vista cristão, nem nada disso, mas ele fez um exame combinando etologia humana, estudos de teoria de evolução cultural e antropologia cultural também, informações de antropologia cultural, e fez uma das discussões mais abrangentes até hoje sobre o impacto do casamento na organização de uma sociedade. Mas eu vou citar primeiro o resumo do artigo de 2012, que foi o pontapé para uma teoria mais ampla da civilização ocidental, que ele apresentou em 2020. Mas ele diz o seguinte, isso é o resumo do artigo que ele publicou com mais 2 autores. O registro antropológico indica que aproximadamente 85% das sociedades humanas permitiram aos homens ter mais do que uma esposa. É o casamento, o modelo da poligamia, né? E tanto evidência empírica quanto considerações evolutivas sugerem que grandes diferenças absolutas em riqueza deveriam favorecer casamentos polígamos. Então, existe uma evidência de que há uma produção de riqueza em sociedades poligâmicas, historicamente há essa evidência, e isso favorece a concentração de riqueza em famílias poligâmicas. No entanto, o casamento monogâmico se espalhou pela Europa e, mais recentemente, por todo o globo, mesmo onde havia diferenças absolutas de riqueza, nesses contextos polígamos. Aqui nós desenvolvemos e exploramos a hipótese de que as normas e instituições que compõem o moderno pacote do casamento monogâmico têm sido favorecidas pela evolução cultural por causa dos seus efeitos benéficos para o grupo, promovendo sucesso na competição intergrupo. Em outros termos, no médio e longo prazo, as sociedades monogâmicas tendem a ficar mais organizadas, mais ricas e superar as sociedades poligâmicas, mesmo que inicialmente
em termos de nível de riqueza, não seja assim, mas elas tendem a vencer. E, por isso, então, a monogamia se tornou um modelo cada vez mais universal. O que acontece é que ela reduz a competição dentro do grupo. Ao suprimir a competição intrasexual, que é a competição de mulheres com mulheres por homens, e a competição de homens com homens por mulheres, porque você tem uma taxa mais próxima, né? Enfim, um homem para cada mulher, grosso modo. O que isso reduz? O pool de homens descasados. Sei lá, o reservatório de homens solteiros é reduzido. E, gente, homem solteiro é um problema. Homem solteiro é um problema. O reservatório de homens solteiros ou descasados na sociedade é reduzido. E o que resulta isso? Gente, isso é um exame histórico e transcultural que ele fez. É o maior levantamento até agora disso. A monogamia normativa reduz taxas de crime, incluindo estupro, assassinato, assalto, roubo e fraude, e reduz abusos pessoais em geral. Reduzindo a competição por noivas jovens, a monogamia normativa faz decrescer a diferença de idade do casal, a fertilidade e a desigualdade de gênero. Mudando os esforços masculinos da busca de esposas para o investimento parental, a monogamia normativa eleva as economias, os savings, né? E aumenta a produtividade econômica e melhora o investimento nas crianças. Tentando explicar aqui, quando você tem muitas crianças e você não sabe exatamente de quem são essas crianças, você tem menor investimento nas crianças. Quando as famílias são um pouco menores, a qualidade do investimento parental aumenta. E quando elas são, especialmente no caso de famílias monogâmicas. Em famílias poligâmicas, geralmente, algumas crianças são selecionadas e as outras não recebem bom investimento parental. Então, nas famílias monogâmicas, você tem maior qualidade de investimento parental. Aumentando a interrelacionalidade dentro das casas, porque o nível de relação interpessoal e de amizade dentro da família aumenta, a monogamia normativa reduz o conflito dentro da casa, ou intrarresidencial, levando a índices menores de negligência infantil, abuso, morte acidental e homicídio. Essas predições foram testadas usando linhas convergentes de evidência de todas as ciências humanas. Gente, foi publicado num dos journals da Royal Society há 12 anos, em 2012, melhor dizendo, fez um pouco mais de 10 anos, e virou um artigo de referência, mas depois ele continuou desenvolvendo a sua hipótese e publicou em 2020 uma obra, um tijolo, uma obra mais ampla, com a sua teoria completa do desenvolvimento da civilização ocidental. E a tese dele é que o casamento monogâmico lançou as bases da cultura ocidental moderna, o que é realmente assim. Isso era muitas vezes visto como um problema no passado, mas agora, a partir da nova teoria da civilização ocidental que ele desenvolveu, e mudou, né, a perspectiva. Então, o título do livro é The Weirdest People in the World, como o Ocidente se tornou psicologicamente peculiar e mais próspero. Mas qual é o ponto? Eu vou tentar resumir melhor a teoria dele aqui, que eu acho que vocês vão ganhar muito com isso. O que acontece é que, com a adoção do modelo monogâmico em uma sociedade, essa competição de mulheres com mulheres e homens com homens é reduzida. E você tem, então, um ambiente mais seguro e confiável para a reprodução e cuidado dos filhos, cuidado da prole. Com a redução da competição intrasexual, né, de homens com homens especialmente, porque cada um tem a sua família e tem os seus filhos, você reduz a conflitividade social. Um problema que você tinha no ambiente do Oriente Próximo, um problema muito sério na África, era um problema na sociedade de clãs e tribos na Europa pré-cristã, é que você tem uma cultura da guerra, e na cultura da guerra, a consanguinidade é a coisa mais importante, e você tem excedentes de homens, e os excedentes de homens, você tem que fazer alguma coisa com eles. A prática histórica, por exemplo, na cultura africana,
é que você tem uma espécie de elite tribal, que tem muitas mulheres, e esses homens dessa elite têm muitos filhos, e esses filhos nem todos se casam, porque é um sistema poligâmico. E você precisa ter como solução para lidar com o excedente de homens a guerra. Então, sociedades poligâmicas, isso foi registrado, tem uma cultura da guerra como um aspecto da formação dos homens e do funcionamento ordinário da sociedade. Mesmo no Oriente Médio, isso acontecia. A gente tem evidência disso nas próprias Escrituras, em que, em alguns momentos do ano, os homens saíam para a guerra, porque isso era o costume. E se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que esse era o mundo cultural quando a revelação do Antigo Testamento estava acontecendo. Então, em sociedades poligâmicas, você tem um excesso de testosterona. E, além disso, você tem um baixo investimento parental, ou uma menor qualidade de investimento parental, porque os homens que têm filhos, porque tem muitas mulheres, têm muitos filhos. Então, você tem a guerra como um sistema de controle da agressividade para você manter o sistema social funcionando. Então, todas as vezes que você reduz a poligamia e você tem uma paridade maior de homens e mulheres, a agressividade masculina reduz. Não sei se vocês sabem disso, eu acho que eu já mencionei, que até mesmo os níveis de testosterona masculinos reduzem quando eles têm filhos. Então, quando um homem está num relacionamento e ele tem filhos, isso é uma reação ambiental do organismo masculino, assim como o organismo da mulher também altera no processo de geração de filhos. Então, o que acontece? Quando você tem menos competição intrasexual, você tem menos agressividade. Os pais têm menos filhos, conhecem melhor os filhos, disponibilizam mais atenção e proteção, isso aumenta a expectativa de vida, a qualidade da formação dos filhos. Com menos conflitos intrasexuais, você reduz as guerras tribais. Em algumas culturas, por exemplo, guerras tribais para conseguir esposas são normais, são coisas estabelecidas, né? E quem conhece algo de antropologia cultural sabe disso. Então, você elimina esse processo de guerras culturais, guerras tribais, quando você estabelece o padrão monogâmico. Isso eleva a confiabilidade social, com homens e mulheres se dispondo mais a cooperar com a comunidade, independente de laços consanguíneos. Porque se você não tem a ligação de sangue, que é a ligação do clã, você não confia. Mas quando a pertença ao clã é menos importante e a pertença à família nuclear é mais importante, ou a família estendida, mas num nível menor, então a disposição para cooperar com outras pessoas, inclusive de outras comunidades, aumenta. Então, em todos os lugares onde você tem a predominância do casamento monogâmico, que ele fala que é a normatividade do casamento monogâmico, você tem uma redução da violência masculina. Ela não desaparece, porque o homem é naturalmente mais agressivo, mas ela é reduzida. E você tem mais confiabilidade social, então surge o fenômeno da civilidade. Esse processo tira aquela comunidade da experiência tribal para uma experiência cívica, em que a anonimidade e a solidariedade aumentam. E isso torna possível, então, formar cidades. E a experiência da cidade tem muita relação com a emergência do sistema monogâmico. Com a maior segurança sobre a paternidade das crianças e sobre o comportamento de outros homens, a necessidade, sem entrar no mérito, a necessidade da vigilância estrita de mulheres, que é uma experiência em sociedades poligâmicas, existe uma vigilância patriarcal muito fechada em cima das mulheres em sociedades poligâmicas. Mas nas sociedades monogâmicas, existe uma confiabilidade maior a respeito de quem são os filhos, são menos filhos, então reduz-se a necessidade de controle masculino da reprodução feminina, e isso favorece sociedades mais abertas. Comparados a outros modelos de economia reprodutiva, o casamento, como sociedades comunais ou poligâmicas, a sociedade monogâmica ela aumenta o rendimento, porque ela produz filhos melhores, mais capital social e moral, e mais cooperação, e mais experiência de civilidade. E isso reduz a criminalidade. Existe uma relação, por exemplo, isso aconteceu na América do Norte,
com a introdução de ideias feministas na comunidade negra americana e dos valores da revolução sexual nessa comunidade, com a ruptura dos casamentos. Não foi só um problema dos homens negros não terem emprego nos Estados Unidos, foi também um problema de a taxa de divórcio aumentou nas comunidades negras e, acompanhando isso, aumentou a taxa de criminalidade nessas comunidades, porque você tem muito mais meninos que não são criados num ambiente em que existe uma estrutura de autoridade paternal, não apenas parental, mas paternal, e com a indisponibilidade de mulheres para relacionamento de longo prazo, os homens se arriscam mais a situações extremas, e aí você tem um aumento da criminalidade. Uma das causas da criminalidade em comunidades carentes no Brasil é exatamente isso. É a falta de uma estrutura de casamento monogâmico que discipline o comportamento masculino e discipline os meninos, que, sem aquele controle contextual, entram mais facilmente na criminalidade. Mas a importância do casamento monogâmico, enfim, isso é uma coisa que a gente tem evidência, não é apenas um ponto de conservadores, né? O Joseph Henrich nem é conservador politicamente, mas a gente sabe que as políticas progressistas, por causa de uma herança que vem lá de trás do marxismo, né, que vem de Marx e de Engels, né, as origens da propriedade privada, do casamento, da família. Então, existe uma mentalidade de que a família é simplesmente um sistema de opressão, que ela está ancorada no modo de produção capitalista, a família burguesa, então não é um negócio que a gente precisa proteger, né, isso é desnecessário. E aí a nossa elite cosmopolita ignora o casamento, mas aí ela tem dinheiro para pagar e anular os custos do divórcio, de tudo mais, bota os filhos em psicólogo, enche eles de atividades e por aí vai. Mas quando as comunidades carentes adotam os ideais da revolução sexual, o que isso vai gerar? Criminalidade. Porque a agressividade masculina fica sem um controle institucional. O melhor controle institucional da testosterona é o casamento. E quando você não tem a testosterona controlada, você tem a guerra. É simples assim. Existe uma base biológica evolutiva para a agressividade masculina. E não adianta brincar com fogo. Mas o pessoal anda brincando com fogo, os resultados estão aí. Gente, por que eu estou contando essa história? Porque a igreja tem a ver com isso. Quem treinou as tribos europeias para abandonarem o sistema de clãs privilegiando a consanguinidade e adotar o padrão do civismo, da cooperação social, do investimento numa família monogâmica, foi a igreja cristã. E o Henry fez esse levantamento. 1000 anos de discipulado da igreja cristã na Europa, em todos os lugares onde ela foi entrando, alteravam os padrões de guerra e promoviam a construção de cidades cada vez maiores, depois do colapso dos impérios clássicos. E isso foi a base para a criação da sociedade ocidental. Foram os 1000 anos do que ele chamou de Programa Católico de Casamento e Família. Esse programa foi o que produziu o capital moral e o modo de organização social necessário para, finalmente, a gente ter reforma protestante, revolução científica e o que foi chamado depois de revoluções burguesas. Aí talvez você ouviu, não, mas eu aprendi que foi a ética protestante, sim, que foi secularizada, que estava por trás da revolução capitalista e da constituição da sociedade moderna. A tese do Henrich é que essa teoria é muito descolada da experiência humana natural e não explica esse gap entre a sociedade antiga e a moderna. Entre as revoluções burguesas e a ética protestante e a sociedade clássica, tinha um negócio no meio do caminho. E esse negócio no meio do caminho se chama Igreja Cristã e a reorganização da vida familiar. Isso aconteceu na Europa, isso está acontecendo ainda em países africanos em que o cristianismo está entrando, isso aconteceu onde o cristianismo entrou, no Oriente Médio, depois o Islã entrou, a poligamia entrou, então voltou o sistema antigo, né? Mas aonde o casamento monogâmico se estabelece como hegemônico, isso altera todo o padrão das relações sociais. Quem acompanhou aí a World Value Survey, é a maior pesquisa global de valores atualmente, foi iniciada por Ron
Inglehart e o Chris Welzel, há décadas atrás, está na 7ª onda, agora os resultados acabaram de sair. Elas vêm confirmando sistematicamente, e outros pensadores como Samuel Huntington, Francis Fukuyama confirmam isso, nos países onde o modelo cristão, católico e, particularmente, o modelo protestante de organização social foram dominantes, você tem mais desenvolvimento econômico e mais democracia. São esses países. Ele tem um gráfico de quadrantes, você pode procurar o World Value Survey, você vai ver lá. Países católicos, países anglo-saxões, protestantes, e países protestantes europeus. Mesmo que hoje eles não são mais religiosos, mas a herança cultural que levou esses países à forma de democracia e desenvolvimento econômico que eles têm agora foi o cristianismo, e particularmente o protestantismo. Então, o Joseph Henry vai argumentar que o protestantismo foi só uma injeção de gasolina a mais para empurrar esse processo de construção de uma sociedade livre e aberta, com a maior sensibilidade às necessidades do indivíduo e menos conflito masculino. Isso foi um booster shot em cima do que já estava acontecendo nas tradições, nos contextos católico-romanos. E é por isso também que o desenvolvimento econômico da democracia nos países protestantes foi um pouco mais longe do que foi nos países católicos, inclusive. Gente, isso é chocante, né? A essa altura, depois que todo mundo tinha certeza que o casamento monogâmico é desnecessário para a sociedade e que ele é só uma espécie de resto de uma sociedade conservadora, retrógrada, que a gente está superando, e você tem agora uma evidência massiva que diz o contrário, que, na verdade, essa estrutura, ainda que ela esteja sendo hoje abandonada nas sociedades mais desenvolvidas, foi a estrutura que produziu democracia e riqueza. O casamento monogâmico heterossexual. Por que a igreja promoveu esse modelo de organização familiar e social? Ela não sabia que isso ia produzir riqueza e democracia. A igreja não sabia disso quando ela começou a fazer isso lá no século IV, quando ela começou a fazer isso na Europa, né? A partir do século IV. Ela não fazia ideia de que ia ter esses efeitos. Mas, de algum modo, algo no ensino da igreja sobre casamento e família se provou positivo para o florescimento humano, saudável para o florescimento humano. Alguma coisa tinha lá, e é isso que a gente vai explorar. Nós vamos passar por alguns textos bíblicos, há vários textos bíblicos, mas vamos começar lendo 3. E o nosso ponto é que a justificação cristã do casamento teve efeitos históricos, mas a sua justificativa era escatológica. A igreja não promoveu o casamento para organizar ou simplesmente salvar a sociedade agora. Ela promoveu esse casamento porque ele apontava para o fim de todas as coisas. Mas, pensando no céu e no fim da história, a igreja acabou trazendo benefícios para dentro da história. Gênesis capítulo 2. Versículos 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam.
Livro do profeta Isaías, capítulo 51. Isaías 51. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço. Perdão, irmãos, eu errei o trecho. Mas estava bonito e eu já ia embora. Era Isaías 54. Agora sim, canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque a desamparada tem mais filhos que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Não temas, porque não passarás vergonha, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude, e não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu marido. O seu nome é o Senhor dos Exércitos, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da juventude que havia sido rejeitada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante, no impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim também jurei que não me indignarei mais contra ti, nem te repreenderei, pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos. Mas o meu amor não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó aflita, açoitada com a tormenta e desconsolada, eu assentarei as tuas pedras como turquesa e lançarei os teus alicerces como safiras. Farei tuas colunas de rubis e as tuas portas de berilo e toda a tua muralha de pedras preciosas. E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será plena. Serás estabelecida com justiça, ficarás longe da opressão, porque já não temerás. E também do terror, porque não te alcançará. Embora se levantem contendas contra ti, isso não virá de mim. Todos os que contenderem contigo cairão por causa de ti. Fui eu que criei o ferreiro e que assopra o fogo de brasas e produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Nenhuma arma feita contra ti prosperará. E tu condenarás toda língua que te acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que procede de mim, diz o Senhor. Efésios, capítulo 5. Versículo 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja.
porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará o pai, a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos teu socorro nessa manhã, a luz do Senhor para nos dar entendimento, nos dar discernimento, para pensar de forma correta sobre as coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o casamento está aqui em Gênesis, é claramente uma instituição criacional. Ela pertence ao que nós chamamos na teologia cristã de ordem criacional, ordo creationis. O mundo foi feito por Deus com uma estrutura e um propósito. Nós discutimos isso bastante na segunda mensagem dessa série. O enquadramento do sexo e do casamento nas Escrituras é um grande projeto divino. Quando nós lemos corretamente o livro de Gênesis, ali nos capítulos 1 e 2, nós percebemos que a narrativa é funcional e, nesse sentido, teleológica. Deus está criando as coisas com um objetivo, com um propósito. E o sexo aparece como um meio, a gente viu isso, e não um fim. Ele é um meio para que um propósito divino, que é um propósito litúrgico, seja estabelecido. A construção do seu tabernáculo cósmico e a constituição de seu sacerdócio real no mundo. Os homens foram criados para serem seus reis sacerdotes na criação, como os regentes de uma adoração cósmica. E para isso acontecer, precisa ter casamento, sexo, família, tudo isso. E esse é o enquadramento para a ética sexual cristã. Então, para o cristão, o sexo não significa a mesma coisa que significa para outras pessoas. Porque a gente vive num universo diferente de outras pessoas nesse sentido. A luz de Deus mostrou para nós qual é o verdadeiro propósito do mundo. Isso altera a nossa percepção do que é casamento, do que é sexo, do que é família. Mas o fato é que essa estrutura foi posta desde o início por Deus assim. Eu vou fazer a leitura aqui, né, vocês não precisam abrir, mas em Mateus, a gente lê isso, no Evangelho de Mateus, o momento em que Jesus entrou num debate com os fariseus que o questionaram a respeito do divórcio. Então ele responde assim, capítulo 19 de Mateus, versículo 4. Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Irmãos, na hora de discutir o tema do divórcio, que é um assunto que a gente vai tratar na série lá na frente, Jesus apela para a criação. Isso é importante na imaginação e no julgamento moral cristão. Quando a gente vai pensar sobre qual é o jeito certo de fazer as coisas, a gente precisa perguntar, como era no princípio? É isso que Jesus está ensinando aqui. Como era no princípio? Logo depois eles questionam, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu o divórcio, mas não foi assim desde o princípio. Então, a imaginação moral cristã tem um elemento genealógico, a gente pode dizer. A gente olha lá para a origem, porque a gente quer entender como o mundo funciona agora, ou não funciona, olhando para o propósito original de Deus. Então, isso faz parte da cosmovisão cristã. Quando a gente vai pensar sobre ciência, arte, vida intelectual, sexualidade, moralidade em geral, ordem social, os cristãos pensam em termos de criação, queda e redenção. É a cosmovisão cristã. Quando a gente foi tratar sobre feminilidade, a gente abriu lá em Timóteo e viu Paulo fazendo isso. Então a gente pensa com essas categorias. E pensar em termos criacionais significa o seguinte: se Deus é o criador das coisas, e Ele tem um propósito, é a partir desse propósito que eu entendo a finalidade do corpo, do sexo,
da fertilidade, do trabalho, do dinheiro, do conhecimento, da ciência, da tecnologia, do trabalho político, do envolvimento político, da psicologia, e por aí vai. A gente precisa começar assim, essa é a forma de imaginar. Como era no princípio? Deus fez as coisas com qual propósito? Qual é o telos dos bens com os quais a gente está lidando? A gente precisa ir na origem. E quando a gente vai na origem aqui, a gente descobre que o sexo está associado a duas instituições, mas que estão enroladas, encapsuladas, uma na outra. Em Gênesis capítulo 1, nós aprendemos que o casamento é uma instituição criacional, mas o sexo é apresentado ali com os olhos na fertilidade e na geração de filhos. Criou Deus Adão, homem e mulher, os criou, à sua imagem, e aí Deus depois dá essa ordem: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a gente já passou por isso. Masculinidade e feminilidade, a partir da sua base sexual, são definidos assim: masculinidade é o potencial da paternidade, feminilidade é o potencial da maternidade. Quando Deus criou macho e fêmea, lá em Gênesis 1, Ele criou para quê? Para eles se multiplicarem, para que fossem formadas novas pessoas portadoras da imagem divina, para constituir o corpo sacerdotal de Deus na terra. Então, vejam que o sexo em Gênesis 1 está associado com a fertilidade e a geração de filhos, a prole. É uma dimensão do ensino sobre sexualidade. Essa associação entre a diferença sexual e a geração de filhos ajuda a gente a entender qual era o propósito do sexo. E, por isso, qualquer tentativa de interpretar o sexo abstraindo do potencial de procriação é descolamento da realidade. É descolamento da realidade do ponto de vista biológico, da estrutura reprodutiva da nossa espécie, mas também do ponto de vista bíblico, porque, biblicamente, é claro que o sexo foi criado porque Deus estava pensando em filhos, Ele queria pais e mães. É isso que Ele queria. Ele criou para eles se multiplicarem. Deus criou o homem porque Ele queria pais, e criou a mulher porque Ele queria mães. É isso. Mas quando a gente chega no capítulo 2, muda a conversa. Porque o sexo no capítulo 1 é para a procriação. O sexo foi criado no capítulo 1 tendo em vista a parentalidade. Mas no capítulo 2, no trecho que a gente lê a criação de Eva, começa assim: não é bom que o homem esteja só. Então parece que Deus está pensando uma outra coisa agora. Tem relação com a procriação, sem dúvida, mas é outra coisa. Ter filhos é uma finalidade. Viver junto com alguém e não ficar sozinho é outra finalidade. Uma outra finalidade. No capítulo 2, o sexo é apresentado a partir da função de unir pessoas. Deus cria Eva ali da costela de Adão, uma auxiliadora idônea, equivalente, e Ele traz essa mulher. Aí Adão faz um poema: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E isso é uma música, né? Ele cantou para ela. Então, logo depois, nós temos o comando divino, que Jesus repete no Evangelho de Mateus. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, é posto sobre o homem, sobre o sexo masculino, o encargo de ir na direção das mulheres, ou da mulher. O homem precisa, os rapazes precisam atrás das moças. Entenderam, gente? Deixará o homem pai e mãe, deixará o homem pai e mãe. Jesus falou que era um mandamento, está lá no Evangelho de Mateus, tá? Então, os rapazes podem se movimentar e mexer as perninhas. Mas, realmente, existe uma liderança masculina, inclusive aí. O homem precisa ir. Ele precisa sair de um lugar e ir para outro. Ouçam isso. O homem precisa sair de um lugar e ir para outro. O homem precisa sair de um lugar e ir para outro. É isso que está lá, em Gênesis capítulo 2. Mas qual é o ponto ali? Ele vai para que direção? Se unir com a mulher. Ele vai se unir com a mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Então, no capítulo 2, o sexo existe por causa da conjugalidade. No capítulo 1, a função do sexo é a parentalidade. No capítulo 2, a função do sexo é a conjugalidade.
Mas como eles estão associados? É óbvio. Se você não tem a conjugalidade, você não tem a parentalidade. Mas a conjugalidade é um fim interno do casamento que, por si mesmo, independe da geração de filhos. Que o homem não esteja só e que ele tenha a experiência conjugal e que o homem se una à mulher é uma realidade boa em si mesma, independente do capítulo 1. Porque Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então ele cria a mulher e os dois se juntam, então agora o que não era bom ficou bom, não é isso? O que não era bom ficou bom. Então, a conjugalidade é um fim interno da união sexual que independe da geração de filhos. Mas veja que a conjugalidade não está separada, ela está encapsulada dentro da função parental. Para você poder cumprir a função de ser pai e mãe, tem que casar e gerar filhos. Então, a família irradia do casamento. Essa é a estrutura. Deus criou duas estruturas em que uma está encapsulada na outra. Primeiro, o casamento, e a regra interna do casamento é a união, é o ágape, é o amor entre os dois, é a amizade do casal. E na medida que isso acontece, essa união em que eles se tornam uma só carne na visão hebraica não é só corporal, começa com o corpo, mas é mais que o corpo. Então, esse é o ponto de partida para que a masculinidade e a feminilidade sejam consumadas na geração de filhos, e aí surge a família, a célula básica da sociedade. Então, a família e o casamento são duas instituições que se conectam simbioticamente, uma encapsulada dentro da outra. E o casamento é claramente o padrão divino para a função parental. Então, Deus quer pais e mães, mas Ele quer pais e mães que sejam casados. É isso que Deus quer. Esse é o padrão que nós temos aqui em Gênesis. O que é a conjugalidade? É essa amizade holística, total, que une o casal, que sincroniza o casal nas suas ações e que permite, então, que essa imagem divina estereoscópica seja demonstrada diante dos filhos. Porque a imagem divina tem que ser transmitida, e ela não é transmitida somente pela geração biológica. É necessária a educação, a formação. Então, a presença da imagem estereoscópica de Deus é necessária no processo de formação de novos reis sacerdotes para o templo cósmico do Senhor. Agora, é claro que a base ontológica do casamento, nesse caso, é biológica mesmo. Como que os dois se tornam uma só carne? Então, isso é uma discussão que, na tradição filosófica cristã, é relativamente bem estabelecida. Vou citar um filósofo especificamente, o Alexander Proust, mas alguns já conhecem Robert George e outros autores, pensadores cristãos, que expressam isso com bastante clareza e não é difícil de entender, eu já mencionei em outro sermão. Você, individualmente, é uma unidade biológica, orgânica. Você tem coração, pulmões, cérebro, estômago, você tem seus órgãos aí. Esses órgãos estão todos trabalhando de forma sincronizada e cooperativa para o bem do organismo completo, para o bem do corpo. Então, isso é o que a gente chama de organismo. Você tem um todo e partes que trabalham de forma sincronizada e cooperativa, e juntos compõem essa totalidade. Todo o corpo funciona assim, e é isso que significa ter órgãos. Agora, veja bem, do ponto de vista reprodutivo, você não é um organismo completo. Esse é o ponto. Porque o organismo reprodutivo em espécies sexuadas, ele só emerge quando acontece a união sexual. Quando acontece a união sexual, forma-se um organismo reprodutivo funcional. Separadamente, você não é funcional. Você não dorme e, no outro dia, acorda com um clone seu do lado. Você não faz mitose à noite. Não existe isso na espécie humana. Ok? Não acontece isso. Né? Acho que não. Mas você precisa de uma outra pessoa. Então, vejam que a unidade orgânica funcional, o organismo reprodutivo, só existe quando junta homem e mulher e ele existe naquela conexão.
E por isso a Bíblia diz que serão os dois uma só carne, que de fato viram um corpo só, do ponto de vista da função reprodutiva, que é necessária para que a unidade espiritual do casal e a sua função parental aconteçam, que são as duas funções, que está Gênesis 1 e Gênesis 2. Para isso acontecer, tem que acontecer a união biológica, sexual. A união reprodutiva, a unidade reprodutiva funcional só existe na união sexual de homem e mulher. Ah, mas tem outras formas de experimentar prazer sexual, claro que há muitas coisas que você pode fazer. Tem gente que tem prazer sexual batendo a cabeça. E eu estou falando sério. Tem gente que tem prazer sexual com pés. E por aí vai. Tem fetiche para todo lado. E tem muitas práticas sexuais que podem trazer prazer sexual. Mas só existe uma atividade sexual que produz uma unidade reprodutiva funcional, que é fértil para a produção de novos seres humanos, e é a união de homem e mulher. Outras formas de experiência sexual não são uma só carne. É importante entender isso. Existem outras formas de união sexual possível? Existem. Mas a única união sexual que faz com que os dois corpos virem um corpo é a união de homem e mulher. Isso é um fato tão objetivo quanto a cadeira que você está sentado em cima. E é por isso que faz sentido uma distinção entre o sexo heterossexual e outras formas de prática sexual. É um bem distinto para a espécie humana, produtivo para a espécie humana de uma forma que outras experiências sexuais não são. Simplesmente não são. Agora, só essa união é ordenada por Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É essa que é ordenada por Deus. Aí tem igrejas que estão abençoando uniões que não são as uniões monogâmicas heterossexuais, e chamando de casamento. Mas você não pode chamar de casamento, porque para ser casamento tem que virar uma só carne. E a única união que vira uma só carne é a união de homem e mulher. As outras não viram. Não viram não é porque eu estou dizendo, é porque não viram. O que a Bíblia chama de casamento é essa união fértil e produtiva. Essa união, isso é que permite o casamento. Veja, eu não estou dizendo exatamente que essa união é o casamento. Eu disse, mas eu não queria dizer. Na verdade, essa união é necessária, é a base biológica para o casamento. Abre 1 Coríntios capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, Paulo está aqui falando sobre prostituição. A cidade de Corinto era uma cidade complicada, a prostituição ritual lá era uma febre, era uma loucura, e muitos membros da igreja se envolviam com prostitutas. Então, Paulo faz uma repreensão aqui na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 15. Se você ler, nós vamos explorar isso de novo quando a gente for falar sobre pecados sexuais na nossa série. Vai ter um dia só sobre a porneia, é um pecado sexual, a fornicação, prostituição, e o Paulo trata disso. Nós vamos voltar nesse texto, mas eu quero destacar um aspecto aqui no nosso trecho. Não sabeis, versículo 15, que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade. Aí Paulo segue dizendo que isso é um pecado contra o corpo e tal. O corpo sexual, né? É um pecado distinto. Gente, vejam que coisa. Em primeiro lugar, na cabeça de Paulo, quando uma pessoa se une com a prostituta, virou um só corpo. Ele não está dizendo que você casou com a prostituta. Ele está dizendo que naquele momento, virou um só corpo. É por isso que Paulo vai dizer que outras formas de relação sexual, como as relações homossexuais, ele fala sobre isso em Romanos, no capítulo 1, ele trata como atos contra a natureza. Em qual sentido eles seriam contra a natureza? É que eles não criam uma só carne.
eles não produzem um único corpo. Eles não têm o potencial de produzir o grau de união física que a união heterossexual significa. Elas são deficitárias desse ponto de vista. Desse ponto de vista, elas são deficitárias. A gente, para usar, enfim, uma referência à ciência contemporânea, a gente não evoluiu para essas outras relações. Essas relações não foram necessárias para o desenvolvimento da espécie humana. Então, é diferente realmente, não tem a mesma finalidade. Então, vejam só, quem se une à prostituta virou um corpo com ela. Não se casou, então o casamento não é se tornar um corpo, mas você se casa para se tornar o corpo. Então, a prostituição é um roubo, um sequestro. Porque você está roubando uma prerrogativa do casamento e vivendo isso sem o compromisso do casamento. É uma forma inautêntica, falsa de união. Porque você está virando um só corpo, mas você não está prometendo a vida junto com o corpo. O problema é que você não pode fazer isso. Olha o que diz Paulo. Quem se une ao Senhor é o quê? Um espírito com Ele. Mas Paulo não disse há pouco que quem é crente, os membros dele são membros de Cristo? E eu não posso transformar os membros de Cristo em membros de uma meretriz, porque quando tem a união sexual é um corpo só. Se é um corpo só, então os membros de um são os membros de outro. É isso que Paulo está dizendo. Como que eu vou ter uma relação sexual com a pessoa que eu estou unindo o corpo da pessoa, que é uma prostituta, com Jesus? Eu não posso fazer isso. Aí você pode perguntar, peraí, mas eu não estou unido fisicamente a Jesus. Mas Paulo diz que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. E quando você é um espírito com o Senhor, o seu corpo também está unido com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Na visão paulina e hebraica, o corpo e a alma não podem ser separados. Isso é uma espécie de morte. Você não pode separar. Então, para Paulo, se o seu espírito foi dado para Deus, então o seu corpo é um membro dele. Ele diz isso explicitamente. Não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ele diz aqui. Então, vejam que na visão bíblica de sexualidade, é verdade que a união sexual genuína começa com a formação dessa unidade reprodutiva funcional, que é o coito, a união sexual. Só que a união sexual envolve você inteiro. Tanto envolve você inteiro, que se você é crente e se une à prostituta, você está profanando o templo do Senhor e está unindo Jesus com a prostituição. É isso que Paulo está dizendo. É isso que você está fazendo. Então, na visão de Paulo, não separa o corpo da alma. Quando um vai, o outro está indo. Para você separar, você tem que matar alguma coisa dentro de você, que é o que os adultos fazem. A criança não separa o corpo dela da alma dela. O adulto faz. Ele aprende a usar o corpo dos outros e deixar o corpo dele ser usado como se o corpo dele não fosse ele. Como se o espírito não estivesse no corpo. Se você ausenta o seu espírito do corpo, para você ter uma relação sexual em que você não se une moralmente, espiritualmente com aquela pessoa, o que você está transformando no seu corpo? Num cadáver. Um corpo sem espírito é o quê? É um cadáver. O corpo das prostitutas é um cadáver. O corpo dos homens pegadores são cadáveres. São corpos que a alma foi arrancada deles para o corpo ser dado, para supostamente a alma não ir. Mas, na verdade, sua alma é implicada no processo. Você faz uma violência a si mesmo. Por isso, Paulo diz que você peca contra si mesmo, peca contra o próprio corpo quando você faz isso. Então, na visão cristã, o corpo vai aonde a alma vai. E aonde a alma vai, o corpo tem que ir. Quando Paulo vai falar que a gente precisa andar com o Senhor, a Bíblia fala muitas vezes que a gente tem que entregar o coração. Mas em Romanos 12, Paulo fala assim, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quis dizer que era só o corpo? Não, é a pessoa inteira. Ele está falando da pessoa corporificada, materializada. Então, tornar-se uma só carne sexualmente é o ponto de partida e o símbolo de uma união maior entre duas pessoas. Assim como eu me uni espiritualmente com Jesus, significa que meu corpo é Jesus, quando eu me uno sexualmente com a minha esposa, eu estou me unindo também espiritualmente com ela. Eu estou unindo pessoalmente com ela. Gente, nesse sentido,
A base ontológica do casamento, então, é biológica e orgânica, mas não é que ele é só isso, é que começa por aí esse processo de união. Por isso que as pessoas se casam, se unem e têm a relação sexual. A relação sexual é um símbolo de uma unidade maior que o casal está procurando. Mas que unidade maior é essa? E aqui a gente fala sobre a base moral do casamento. Muita gente pensa que a base do casamento é o amor. O amor. Você deve ter ouvido ou falado isso. Então, eu tenho notícias para você. A base do casamento não é o amor. Não é o amor. A base do casamento é o pacto. Não é o amor, é o pacto. O que é o amor? O amor é o que você promete quando você faz o pacto. O casamento é uma aliança. Você estabelece a aliança e promete o amor. É por isso que quando o amor alegadamente acaba ou é negado, nem por isso o pacto foi desfeito. Porque o que é o pacto? Promessas. São promessas que você fez. Quando você faz uma promessa, você encapsula o seu futuro e entrega o seu futuro, porque a promessa não faz referência exatamente ao futuro, ao que você não apenas é, mas o que você será. No casamento, você faz promessas e você está tomando o que você é e agora o que você será e juntando isso tudo e entregando na mão de uma pessoa. Então surge o dever de amar. Quem está em aliança precisa aprender a amar. Essa é a base do casamento. O casamento não é uma relação de consumo. A relação de consumo é, você compra um aparelho de celular, depois que ele fica velho ou que sai um melhor, que você cobiça, e você se livra daquele, compra outro, você toma água em copinho de plástico, e você joga o copinho de plástico fora. Existem coisas feitas para serem trocadas. É assim que funciona, no mundo do consumo. A experiência do casamento não é uma experiência de consumo. Você não vai lá para testar, para experimentar. Não é para isso. A experiência de casamento também não é um contrato. A gente pode estabelecer, por exemplo, um contrato de compra e venda. Esse contrato nos une, mas a respeito de uma terceira realidade, um bem extrínseco à nossa relação. Então, a gente pode fazer um contrato de trabalho, um contrato de compra e venda, mas isso tem a ver com uma terceira realidade, um isso. Que não um tu. Agora, o pacto é uma relação eu-tu, é diferente, não é eu-isso. O pacto não é estabelecido por causa de uma coisa que nós queremos trocar, ou negociar, ou gerenciar junto. Não é isso. O pacto diz respeito ao meu cuidado com você e o seu cuidado comigo. Então, a relação de consumo é uma relação que dissolve e desgasta aquilo que é recebido. A relação contratual diz respeito a um objeto, a um isso, diferente da gente, mas a relação de pacto é a vida que está sendo trocada ali. No pacto, você entregou a vida e você recebeu a vida. No pacto, você não pertence a você mais porque você deu, você botou o seu sangue no negócio. A sua vida está implicada. Então, você não é mais totalmente soberano sobre si. O seu corpo não é mais só seu, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus afetos, os seus planos. Você fez uma aliança, acabou. Você não pode mais fazer nada por sua conta. A relação contratual não implica nada disso. A relação de pacto implica. Isso é um problema na nossa sociedade, porque por causa do sistema de contrato social, que é a visão do Estado democrático moderno, dominante ainda, todas as outras relações vão se tornando relações contratuais. Você vive a política assim, a relação de trabalho é assim, daqui a pouco a igreja é isso para você, é uma espécie de contrato que você estabelece, que vocês trocam bens, e não aliança. Muita gente tem uma relação contratual com a igreja, dentro da cabeça dele, é uma ficção, mas tem essa relação. Tem gente que entra no casamento assim, é uma negociação contratual. Já foi até proposto isso em algumas sociedades. Alguns anos atrás, no México, foi proposto, acho que foi no México, um casamento temporário, um contrato de casamento de um ano e meio. Acabou que parece que não vingou esse projeto de lei, não. Mas isso tinha sido proposto. O pacto não é nada disso. É uma promessa de vida. No pacto, você está prometendo que você estará ali com o outro. Não é sobre automóveis, imóveis, dinheiro. Você está prometendo você.
Você está prometendo você está penhorando o seu futuro com aquela pessoa. É por isso que o pacto com Deus é uma coisa tão importante. Quando você faz uma promessa, você encapsulou o que você é agora e o seu futuro, e você botou essa promessa ali, quer dizer, você entregou na mão da pessoa, numa aliança, né? Isso dura até o fim da vida, até que a morte os separe, né? No caso do casamento. Mas o que significa Deus fazer promessas? Deus toma todo o tempo dele, mas o tempo dele é a eternidade. E aí ele toma a eternidade e ele faz um pacto com você e ele te dá. Toma aqui, é seu. E por isso você sabe que você é imortal, por causa das promessas de Deus. Quem é filho de Deus tem que fazer promessas. Deus tomou a eternidade, fez uma aliança com você e te deu isso. E você quer fazer sexo casual e ir para o céu? Não vai dar certo. Não é o amor a base do casamento, porque o amor é aquilo que é prometido. A diversão, a amizade, o sexo, o cuidado mútuo, são as coisas prometidas. O casamento é uma estrutura de promessas. É por isso, então, faz sentido que o casamento é funcional para a formação de novos seres humanos. Porque o que eles vão contemplar na relação do casal são promessas de amor sendo cumpridas. E isso vai formar os filhos eticamente. É por isso que a conjugalidade está dentro da família e a partir da conjugalidade é que se irradia a parentalidade e a família é formada. Porque isso tem que ser demonstrado diante das pessoas. Isso tem que ser performado. A confiabilidade e a fidelidade tem que ser performada. Muita gente acha que o casamento é você encontrar uma pessoa que você fica apaixonada e você vai ficar com ela enquanto você estiver apaixonada. Muita gente, quando quer escolher uma alma gêmea, né, como muitas vezes se pensa, procura uma pessoa que vai te aceitar totalmente do jeito que você é. Isso é muito problemático. E se você for o capeta? Como é que você vai casar com uma pessoa que vai te deixar do jeito que você é? Mas você é o capeta, sua mãe sabe disso. Mas como você é filho dela, ela não conta para todo mundo. As pessoas entram no relacionamento desonestas, porque elas vêm de casa assim, desonestas, teimosas, preguiçosas, covardes, egoístas, ressentidas, inseguras, impacientes. É claro que o amor vai durar pouco. Com 1 ano você já foi. Acabou. E aí você vai basear o casamento no amor? Isso é uma piada. Não é claro, o casamento, veja bem, não estou dizendo que o amor agápico não é essencial no casamento, mas o amor agápico é o telos, é o que nós vamos construir, porque nós estamos imitando a Deus. E a gente precisa da estrutura do casamento para a gente construir isso. Não chega pronto. É por isso que precisa da estrutura de promessas, da estrutura do casamento. O casamento não é um papel. Como é possível que uma pessoa pense que o casamento é só um papel que você fala? Você não sabe absolutamente nada de relacionamentos humanos para você achar que casamento é só um papel. Você está na fralda. É claro que o casamento é muito mais do que um papel. O casamento são juras, promessas públicas que você assume. Essas promessas significam segurança para o casal, segurança existencial, emocional, segurança para os filhos depois. O amor permite uma tensão criativa e fértil, e o casamento é isso que a gente procura. Malaquias capítulo 2. Veja o que o Senhor fala aqui sobre casamento. Malaquias capítulo 2, verso 10 em diante. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais?
Então, aqui começa uma crítica ao comportamento nacional e depois ela vai para o comportamento individual, vocês vão ver aqui. Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. E aí vem nos versos 12 e 13, uma palavra de juízo do Senhor. O Senhor vai trazer um julgamento. Versículo 13, o Senhor não aceita o seu choro, o seu gemido. Versículo 14, por quê? Mesmo assim perguntais, por que o Senhor não aceita as nossas orações? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. Está falando do casamento. Serão os dois uma só carne. Por que Deus fez eles assim? Por que um só? Porque Ele queria uma descendência santa. Por que Deus quer fidelidade no casamento? Porque é a prole, são as gerações. Como você vai ter uma geração pura e fiel ao Senhor se a fonte, a raiz, os pais é infiel? Não é possível. Cuidai de vós mesmos, portanto, que ninguém seja infiel com a esposa desde a juventude, pois eu odeio o divórcio e odeio aquele que se veste de violência. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Depois a gente vai tratar do divórcio, a gente mencionou. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, irmãos, é a caracterização do casamento. O que é o casamento para o Senhor? É um pacto, é uma aliança, e uma aliança não pode ser quebrada. O sangue está envolvido, a vida foi implicada. Você não é mais seu, você é do outro, você entrou em aliança. Então você não pode brincar com isso. E isso é aplicado tanto no nível individual quanto ao nacional. Judá e Israel foram infiéis, porque eles abandonaram o Senhor e foram adúlteros, adorando outros deuses, se deitando com outros deuses. Você encontra isso denunciado em Jeremias, no capítulo 2 de Jeremias, muito claramente, o Senhor, através do profeta, acusando Israel e Judá de prostituição e adultério. Por quê? Porque quando o Senhor fez uma aliança com eles lá no Sinai, eles estavam se casando. Deus casou com Israel no Sinai. E aí eles foram atrás de outros deuses. Então o Senhor levantou profetas para dizer: adúlteros, vocês são adúlteros. Depois de Ezequiel 16, isso é mais claro ainda. Se você depois pesquisar o texto, não vamos ler agora, não dá tempo, mas é impressionante a linguagem marital. O Senhor é como um marido que foi traído várias vezes, desprezado, e ele está enciumado. É uma metáfora naquele caso, mas isso comunica o ponto muito bem. Deus se casou com o seu povo, e o seu povo foi adúltero. Então, o casamento é um pacto, é uma relação de aliança que é estabelecida. E essa aliança não pode ser quebrada. Deus se casou com esse povo. Agora, como é a lógica interna do casamento? Se ele é uma aliança, quais são os termos dessa aliança? Se a gente voltar para Efésios 5, que a gente leu agora, nós temos essa divisão aí tão polêmica, né, dos papéis. Para muita gente, a mulher contemporânea não aceita a ideia de ser submissa a um marido. E muito menos o homem contemporâneo aceita a ideia de viver em função de uma mulher. Todos os dois lados se sentem extremamente desgostosos com o ensino que a gente tem aqui em Efésios. Mas a estrutura do casamento corresponde, por um lado, à nossa natureza humana e, como nós vamos ver, corresponde a um propósito, a um mistério divino. O que é essa relação de masculino e feminino dentro da estrutura do casamento? Submissão feminina significa o quê? Significa se entregar ao outro num gesto não meramente de obediência, mas de confiança. O problema da submissão é a confiança. Porque nós vimos que a grande questão da mulher é a vulnerabilidade e a insegurança que essa vulnerabilidade produz. A gente já tratou desse tema quando a gente falou sobre a feminilidade. Então, esse é o desafio da mulher, como ela ter segurança por causa das vulnerabilidades que o peso da sua função na economia reprodutiva da espécie humana traz sobre ela. A mulher precisa de segurança. Então, confiar no homem é uma questão, é um desafio para a mulher.
A questão da submissão é essa, é a mulher se entregar a um homem e, por causa dessa vulnerabilidade, em muitos momentos ela vai ficar na mão dele. Como você pode resolver essa questão? Só se você tiver homens absolutamente confiáveis. E aí nós temos o exemplo de Jesus. O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, entregando tudo o que ele tinha. A submissão feminina é um gesto de confiança. E o amor masculino é um gesto de autonegação e sacrifício. Essa é a estrutura que é proposta no casamento. Por que o homem tem que sacrificar? Porque a questão do homem é a possibilidade do poder, da força bruta. Quem tem a condição de se impor na diferença sexual é o homem. É por isso que Deus exige do homem o sacrifício. Ele tem a prioridade nessa função, ele tem que sacrificar. É porque ele tem um poder para sacrificar. Que graça, que beleza existe em uma pessoa fraca agir como fraca? Ela é fraca. Agora, o forte abrir mão do poder e sacrificar o poder, aí existe beleza moral. É por isso que o sacrifício é masculino. É por causa da possibilidade masculina da imposição do poder, que também é um assunto que a gente já tratou quando falamos da masculinidade. Então, existe um drama aqui sendo apresentado, mas você pode pensar, isso aqui realmente é necessário? É necessário que a mulher se submeta a um homem? Não é necessário. A mulher pode, inclusive, não casar. A gente vai falar sobre a questão de ser solteiro também para a glória de Deus num outro dia. A mulher não precisa entrar nessa relação. E o homem também não precisaria fazer isso. Por uma mulher especificamente. Porque, na verdade, todos nós temos que nos sacrificar imitando a Jesus e nos sujeitar a Jesus, né? As duas funções são de todas as pessoas. Mas dentro da relação de homem e mulher, do casamento, parece que há uma performance de alguma coisa maior. Que coisa maior é essa? Paulo diz ali no versículo 31, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Gente, é interessante que Paulo vai justificar a estrutura do casamento apelando para Gênesis. Ele fala, de fato, Gênesis diz isso, os dois têm que se unir, vão ser uma só carne. Então o casal precisa procurar isso hoje. Só que ele não está falando apenas de Gênesis, ele está dizendo que o trecho de Gênesis não fala apenas sobre a união sexual literal, mas sobre uma outra união. Ele não está apenas trazendo a informação de que existe uma outra união, que é a união cósmica de Cristo e a igreja. Ele está dizendo que aquela união inicial, e serão os dois uma só carne, isso foi ordenado e escrito em Gênesis desde o princípio, pensando no quê? Na união de Cristo e da igreja. Isso dá para nós uma pista de que, na verdade, Deus estruturou a diferença sexual do jeito que ela é, porque ela foi criada para simbolizar alguma coisa divina. Não é por nada que a estrutura da união sexual e do casamento é essa. E a gente precisa dessa estrutura. Por que a submissão feminina é importante? E a confiança feminina? Porque o homem precisa de uma chance. Ele precisa de uma chance de morrer. Todo homem precisa de uma chance de morrer. Uma chance de tomar tudo que ele tem e sacrificar eticamente. E se não existir uma mulher que se coloca vulnerável nas mãos de um homem, a oportunidade dele ser salvo não chega. O homem precisa ser salvo. Você lembra que a gente estudou que a mulher será salva dando à luz a filhos? Você lembra o que isso significa? O homem também tem um caminho para ele ser salvo. Ele tem que ser salvo assim, quando é num casamento, evidentemente, os casados, morrendo por aquela mulher. Entregar a vida por uma mulher é a oportunidade que um homem tem de entender quem Deus é, de entender o que Deus fez por ele e de imitar Jesus. Sem mulheres que topem, porque a mulher não precisa fazer isso. As mulheres, apesar dessa vulnerabilidade, são competentes. A mulher não é inferior ao homem. Para que ele vai entrar nisso? O serviço que a mulher oferece a Deus e ao homem é esse serviço, ela permitir que o homem assuma essa função,
de se entregar em um sacrifício imitando a Jesus. O homem precisa, nesse sentido, da mulher, para ele ser homem, dentro da relação. Agora, o homem também precisa encarar esse caminho e se sacrificar, seguindo o modelo de Jesus, que é o texto diz aqui. Mas o que ele vai fazer quando ele se sacrifica? O texto aqui é claro. Como é que Jesus trata a igreja? Ele se entregou por ela para santificá-la, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então vejam, gente, a submissão feminina não significa que a mulher perde a personalidade e que o homem, então, passa a controlar a mulher. Não é isso. A submissão feminina é uma oportunidade para que o homem se sacrifique. Para quê? Eu vou usar uma linguagem bem contemporânea. O que significa Jesus fazer da igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível? É o que está lá em Isaías, a gente acabou de ler, é a promessa de Isaías do Senhor para a sua esposa, que é Israel, o que é Judá. Essa é a promessa do Senhor, é de fazê-la gloriosa entre as nações, poderosa entre as nações. O objetivo da submissão feminina é dar uma oportunidade para o homem de empurrar a mulher para frente, de ajudar a mulher. Por quê? A mulher precisa de ajuda. Vamos lembrar do que eu falei antes. Existe uma vulnerabilidade feminina. E ninguém vai dizer que não existe. Se não existisse, não existia o patriarcado e não existia o movimento feminista. Por que ele existe? Porque tem uma vulnerabilidade que é explorada. Então vamos enfrentar esse fato. Porque enquanto a mulher nega esse fato, ela fica na Disneylândia. Isso é um fato. Existe, de fato, essa vulnerabilidade que foi explorada pelo sexo masculino, por isso as mulheres não querem depender de homens, mas aí Jesus pede de você um sacrifício. Confie no seu marido, se sujeite ao seu marido. Essa exigência, esse chamado do Senhor está aqui. Mas o objetivo desse chamado é dar uma oportunidade para o homem de pegar tudo que ele tem e usar tudo que ele tem para neutralizar a vulnerabilidade da mulher, para que ela possa servir no jardim exatamente como ele serve. Porque, se você ler Efésios, o que Jesus está fazendo com a igreja? Ele quer que ela chegue à estatura do varão perfeito, lembra disso? As mulheres estão lutando hoje para ser semelhantes aos homens, mas a pior versão dos homens que tem disponível, infelizmente. Agora, os homens tinham uma vocação que eles furaram. O chamado do homem era usar todos os recursos que ele tinha para garantir que a mulher esteja no mesmo lugar que ele está. Esse é o ponto. A questão é que a igualdade de homem e mulher, na visão bíblica, é reflexiva e recíproca. Não é cada um buscando o seu, é cada um pensando no outro em primeiro lugar. Então, precisa de emancipação feminina, igualdade feminina? Precisa, mas quem tem que fazer isso é o homem. Senão, não acontece a união, o mistério que Deus planejou para o casamento e para a união de Cristo com a igreja. Ele não acontece. Então, tem um jeito certo de fazer isso. E o jeito certo não é a mulher se empoderar sozinha e o red pill se empoderar sozinho. É a mulher reconhecer que ela precisa de ajuda e o homem tomar tudo que ele tem para garantir que a mulher esteja no lugar onde ele está. Então, esse é o ponto, é exatamente o que Jesus está fazendo. Agora, qual é o ponto dessa... Veja bem, eu quero destacar isso aqui, porque eu não vou deixar de falar isso agora, porque eu falei mais cedo e eu tenho essa dívida com as mulheres. Muitas mulheres, por causa de escolhas de vida, de escolhas profissionais, de filhos, elas dependem mais dos homens. Dependem financeiramente dos homens. E tem muitos maridos que usam isso para, quando a mulher está dando trabalho, aí ele vem, Efésios 5, olha aqui, mulher, Efésios 5, submeter os nossos maridos, blá, blá, blá. E a gente sabe que isso acontece, muito. E os homens, muitas vezes, querem fazer esse tipo de exigência. Mas qual é o objetivo da submissão? Não é que a mulher fique infantilizada dentro de casa. E não tem nenhum problema ficar dentro de casa. A questão é que aquela mulher não tem que ficar infantilizada. O texto aqui fala sobre ser gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E quem que vai fazer isso? Jesus. Então, o marido tem que pensar no bem-estar da mulher, na glória da mulher. Então, isso é muito sério. Tem muitos homens que, alegando esse princípio da submissão, usam o fato de que a mulher é vulnerável, inclusive financeiramente, não deixa a mulher estudar, não deixa a mulher trabalhar, regula tudo que ela faz, para onde ela vai, segura o dinheiro,
reclama quando a mulher vai cuidar da saúde, quando a mulher vai comprar remédio, quando a mulher vai na academia. Para que você serve? Estão falando aí com os homens, tá? Homens que usam o poder financeiro para controlar as mulheres. Vai para o inferno. Homem pão duro. A mulher depende do cara, e aí ela tem que ficar pedindo dinheiro toda hora. Tem que ficar pedindo, com vergonha, e tem que convencer o cara ainda. Tem que convencer, tem que fazer um relatório orçamentário para provar para o homem que ela precisa de um negócio. E aí muita mulher passa humilhação por causa disso, porque o homem sovina. Eu estou falando no caso de mulheres que dependem financeiramente de homens. Não estou dizendo que tem que ser assim. Tem gente que ensina isso, é bobagem. A mulher pode trabalhar. A questão é como equilibrar. A família tem que decidir como fazer. Eu me refiro a homens que eles são os provedores principais e eles oprimem as mulheres. Controlam a grana, sovina. Pecado. O texto diz que a mulher tem que ser gloriosa. O que você está fazendo para a sua mulher ser gloriosa? O que você está fazendo, homem, para a sua mulher ser gloriosa? A vocação é essa. O chamado aqui é esse. É tudo que você puder fazer para melhorar a qualidade de vida, a funcionalidade, a contribuição da mulher, para não ser tão pesado, o que já é pesado, que é a vocação da maternidade. Tudo que você puder fazer, você tem que fazer. Esse é o ponto. E a mulher precisa relaxar para submeter, ela precisa acreditar que ela pode submeter o marido porque ele está cuidando, porque o peso dela é grande. Então, essa é a estrutura. Agora, por que essa estrutura está aqui? Não é só porque isso tem ressonância com a nossa estrutura biológica, até mesmo evolutiva. Não é só porque tem ressonância. É porque isso aponta para uma coisa maior. Efésios capítulo 3. Pula aí uma página para trás. Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Irmãos, vejam que nós temos aqui mysterion, esse termo que Paulo usa, o mistério. O que é o mistério? O mistério é o Evangelho. É a história da grande obra de Deus no Evangelho que ele vem fazendo. E então Paulo pega essa palavra, mistério, no capítulo 5, e ele diz, deixará o homem seu pai e sua mulher, e os dois, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, o mistério do Evangelho, a coisa mais interna que Deus revelou através de Jesus, esse mistério do Evangelho estava antecipado e profetizado quando Deus criou macho e fêmea e ordenou que o homem deixasse pai e sua mãe e se unisse à sua mulher. Esse mistério estava lá. Esse mistério é o propósito eterno de Deus. Paulo diz aqui no trecho de Efésios 3. Sabe o que isso significa? Que o grande propósito da criação do universo são as núpcias. Deus criou o mundo porque Ele queria casar o seu filho. Deus criou o mundo porque Ele queria casar o seu filho. Esse é o mistério. E o sexo existe, e o casamento existe, porque Deus estava lançando no seu universo pistas do seu propósito eterno, que se revelou depois. E aí, quando você olha para o Antigo Testamento, faz todo sentido. Deus criou isso lá em Gênesis, mas depois ele faz um pacto com Israel e casa com Israel. E quando Israel é infiel, ele fala, eu sou o marido, vocês são a minha esposa, por que vocês estão sendo adúlteros e me traindo? E ele fala isso em Ezequiel, fala isso em Isaías, fala isso em Jeremias, fala isso em Malaquias, isso aparece em vários lugares. Então, é um casamento, esse era o propósito de Deus desde o princípio. Quando a gente chega nos evangelhos, Jesus fala que no último dia vai ter uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro, e ele conta até parábolas sobre como vai ser a chegada do noivo e tudo mais, nós estudamos aqui. Deus estava pensando desde o início em um casamento.
E aí, quando a gente chega aqui em Efésios, fica muito mais claro isso, que o propósito divino, desde o início, era as núpcias cósmicas. Mas que núpcias são essas? A gente leu lá no livro do profeta Isaías. Eu, o Senhor, o teu Criador, sou o teu marido. O teu Criador é o teu marido. Irmãos, estão entendendo o que significa? Deus criou o mundo para se casar com o mundo, através do seu Filho. Deus criou o mundo para se casar com o mundo, assim como Eva foi tirada ali do lado de Adão. Deus criou para um casamento, pensando desde o início em um casamento. O Eric Prisvara diz o seguinte: o amor nupcial é o mistério fundamental do Velho e do Novo Testamento. Dos profetas ao Cântico dos Cânticos, até os evangelhos, o casamento é declarado como o propósito pelos evangelistas de Mateus a João. A teologia nupcial aparece nas cartas paulinas e, finalmente, nas bodas do Cordeiro, em Apocalipse. Abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versos 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Era tudo um casamento. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. É o casamento. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, o casamento monogâmico heterossexual é uma pista, uma antecipação do grande casamento do céu e da terra, do casamento cósmico do Criador com a criatura, o casamento de Cristo com a igreja. Ele era isso desde o início. E é por isso que, quando o Evangelho se revela, o que aparece também? O propósito do casamento. Essa é a experiência histórica. A vinda do cristianismo iluminou o propósito do sexo e do casamento. O Evangelho de Jesus revelou o verdadeiro propósito, porque Deus criou o sexo, criou o casamento. É o Evangelho que revelou isso. E aí nós entendemos o que significa entrar no casamento cristão. Entrar no casamento cristão é aceitar uma performance. Entrar no casamento cristão é você aceitar que os dois vão como que representar, como num drama, o grande drama cósmico. E as identidades de gênero são construídas dentro do casamento de modo a representar esse drama divino, que é o casamento de Cristo com a igreja. E é por isso que, na experiência cristã e no casamento cristão, a mulher tem que assumir esse papel e o homem tem que assumir esse papel. Porque só esse casamento é uma representação das últimas coisas. O casamento tem uma dupla finalidade. Ele mostra o que é ser criatura e antecipa o que é ser nova criatura. Esse é o casamento cristão. Nenhuma outra forma de casamento serve para fazer a performance do casamento cósmico. Nenhuma outra forma de casamento serve para sinalizar o propósito eterno de Deus. Entrar no casamento cristão é entrar numa missão evangélica. É parte da nossa missão cristã. Por isso mesmo, a gente pode dizer que o casamento é necessário para a igreja existir. Ele é importante, porque ele foi criado desde o início para demonstrar o que a igreja seria. Também é por isso que as igrejas sempre casaram pessoas, casam e continuarão casando pessoas.
Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, você que é casado, leve esse assunto para o Senhor. Você tem vivido, de fato, a vida como deve ser vivida, a vida de casal. Se você não é casado e não tem esse plano, ora pelos seus amigos casados. Se você pretende se casar, coloca esse propósito diante do Senhor, nos termos dele.